Pessoal lindo, maravilhoso, bem-vindo de volta ao nosso canal para mais um momento triste, porque outra série maravilhosa acabou e nos deixou órfão. Dessa vez foi Chernobyl. A gente acabou de ver o quinto e último episódio dessa minissérie incrivelmente impactante, mas que a gente nunca soube muito sobre, e a gente entendeu bastante nessa série por que a gente nunca soube muito sobre, principalmente nesse episódio final, que não foi tão, digamos, emocionante quanto os outros episódios. A gente não teve tanto desse estudo humano e de vendo pessoas morrendo e de tendo esse tipo de impacto que Chernobyl teve na vida das pessoas, mas sim o pormenor da politicagem lá dentro e da tentativa de mudança e da tentativa de mudança ser coibida por esse governo que não quer admitir os próprios erros, e em não admitir os próprios erros causa mais dano do que bem. Antes de começar, não esquece de dar joinha no vídeo, deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam de Chernobyl, qual a parte que vocês mais gostaram. Se inscrever no canal se não é inscrito e de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no Twitter. É isso aí, pra ver como um final bem feito não precisa ser forçado, não precisa ter exageros, pode ser um final simplesmente, um final muito bem feito com conversa e bom roteiro. Um bom roteiro, tu resolve todos os teus problemas. Não precisa ter cenas épicas, não precisa ter assassinato, não precisa forçar drama, não precisa ter reviravoltas. Não precisa fazer com que todo mundo saia com um sorriso no rosto fazendo piadinha. Não, porque a vida real já é emocionante o suficiente e já acontecem coisas bizarras o suficiente pra gente não precisar inventar bizarrices novas. E Chernobyl tá aí pra mostrar isso. Eu gostei muito que esse episódio, mas antes de entrar no episódio em si, é legal comentar que, tipo, eu não esperava, depois de descobrir um pouco mais sobre a produção dessa série, eu fiquei chocado de saber que o criador, ele escreveu Todo Mundo em Pânico 3 e 4 e ele foi diretor de Super-Herói o filme. Um dos filmes que eu mais detesto até hoje, porque ele representa o fim do cinema de paródia, pra começo de conversa. Esse cara se redimiu completamente, porque essa obra é completamente fora da casinha em questão de qualidade técnica. Fora do padrão. É uma coisa completamente à parte daquilo que a gente vê normalmente, com 5 episódios excelentes de drama, de peso dramático, de excelentes atuações, de uma direção impecável, não tem absolutamente nada para reclamar da direção dos episódios, o ritmo é maravilhoso, sabe, a não linearidade da história é incrível, todas as cenas são... tudo é muito bem contado de uma forma extremamente fácil de entender pro espectador, mas ao mesmo tempo criativa visualmente e criativa narrativamente. Eu gostei muito como eles costuraram o que o Legasov estava dizendo com as cenas que a gente não viu no começo do episódio. Então a gente teve durante o que poderia ser uma coisa chata, que é um julgamento, ficou mais interessante por causa disso, porque eles nos mostraram tudo o que aconteceu até o momento em que a série começou. Exatamente. No momento em que a série começou foi onde parou e foi onde a série acabou. Ela voltou, ela foi full circle e voltou ao seu início. Exatamente. E é interessante de ver porque tu fica atento, tu sabe exatamente o que vai acontecer, porque tu viu o que aconteceu durante toda a série e os resultados, as consequências disso. Mas conforme vai reacontecendo, eles vão reencenando aquilo que aconteceu, tu vai ficando mais nervoso, porque tu começa a ver as quinquilharias de erros, os entulhos de erros que eles cometeram, humanos, os problemas de erros que foram cometidos pelas mentiras ocultadas pelo governo soviético, pelas coisas que eles queriam não que as pessoas não soubessem e que hoje segue sendo uma prática nos governos. Segue sendo uma prática das pessoas de tentarem esconder a verdade do povo, de tentarem limitar as informações, de tentarem manter em segredo as coisas que são feitas. A gente acabou de ver no ano passado, ano retrasado, quando o Snowden começou a vazar os arquivos secretos. Olha quanta coisa estava guardada, quanta coisa as pessoas... Eles ainda fazem debaixo, acobertam ainda, sabe? Coisas que são potencialmente graves para a humanidade. E ali a gente vê o peso que essas mentiras tiveram. E é o grande tema da série, né? Qual é o custo de uma mentira? E o custo de uma mentira foi tudo isso que aconteceu em Chernobyl. O custo de uma mentira foi de 4 mil a 93 mil pessoas. E
E eles continuam mentindo, tentando dizer que não foi, que foram 31 pessoas. E é chocante de ver como eles não, como os governos não querem admitir que eles erram, que eles cometem coisas erradas por orgulho, simplesmente por orgulho. Não tem nenhuma outra justificativa. Não tem nenhuma justificativa plausível pra tudo isso. Por que eles esconderam os artigos? Por que eles não queriam que as pessoas soubessem? Por que eles prendiam os cientistas, né? Mas a ponto de nem querer remendar o trabalho que eles sabiam que estava incorreto. Olha até onde eles vão pra encobrir um erro. E é absolutamente abismante. E por isso que é tão poderoso a cena do Legazov tendo aquele diálogo final dele. Primeiro, eu gosto como é construído. Ele já chega indeciso daquilo que ele vai falar. Ele não tem certeza daquilo que ele vai falar. E aí depois do diálogo dele com o Sherbina, que ele tem talvez uma das melhores frases... Outra das melhores frases da série, porque essa série é cheia de grandes frases maravilhosas, que é ele falando que... Ele dando crédito porque... Ele disse assim, eu como cientista tem tantos outros que poderiam fazer o meu trabalho, mas tu foi inconsequente, tu bateu o pé, tu brigou pela gente, tu acreditou em mim e tu trouxe tudo aquilo que a gente precisava pra conter esse problema. Então, tipo, tu também tem parte nisso, tu também é um herói nas coisas que aconteceram aqui. Ele falou, os outros me ouviram, mas era tu que me entendia. Mas the others heard me, but you listen. E a frase que ele diz que é daquele grupo, não é um grupo, mas é uma palavra mais sofisticada, mas é daquele conselho de bobalhões que querem só agradar o governo, basicamente. Ele foi escolhendo justamente tu, que é o cara que foi o cara que garantiu que a gente saísse vivo dessa. E que a gente resolvesse toda essa parada aí. Então, nossa, que momento sensacional, que atuações incríveis. E como o próprio criador falou no podcast, que eu recomendo vocês ouvirem, o Legazov, as fitas dele foram todas gravadas, tudo aquilo que eles utilizaram é baseado nas fitas dele, que depois a gente ficou sabendo que o suicídio dele foi o catalisador para que essas fitas se espalhassem por toda a União Soviética. Eles assim, eu dei pra ele, ele falou algumas coisas, ele falou essas verdades, ele não falou de uma forma tão sofisticada, mas aí entra o papel do escritor e do roteirista de dar pra ele essa sofisticação. E o Jared Harris dá aquela interpretação maravilhosa de socar a bota assim naqueles últimos momentos. Eu achei que eles fossem levar a história um pouquinho mais adiante, até logo antes dele morrer, mas eu entendo por que não. Porque nessa conversa que ele teve 2 dias antes de morrer foi a portas fechadas. Ninguém ficou sabendo, não teve imprensa, não teve ninguém. Enquanto no julgamento do Dyatlov eles fizeram questão de televisionar, de gravar, tudo isso. Eles tiraram, de acordo com o que o cara da KGB disse, eles removeram tudo que o Legazov falou, mas estava gravado, tanto que a gente tem as cenas no final. Sim, Então eu entendo ele não querer tentar conjecturar em cima de coisas que ninguém sabe o que aconteceu. Porque a gente sabe que 2 dias antes dele se suicidar, que teve esse encontro, ele realmente falou a verdade daí. A gente não sabe, eu não sei se nesse julgamento realmente ele falou, se eles só adaptaram a cena final, vamos dizer, a participação dele no julgamento de Viena, no Converso de Viena, para esse julgamento, e é por isso que isso tudo aconteceu. Talvez então eles realmente fizeram só uma aliteração ali pra caber melhor dentro da história, né? E pra ter aquele impacto da questão das mentiras, né? De jogar na cara do governo. Eu fico pensando em Hamilton, que tem uma música chamada The Rumor It Happens, que é quando o Hamilton e o Thomas Jefferson têm um jantar de onde eles saem de lá e o plano do Hamilton tá aprovado e o Jefferson conseguiu a capital dos Estados Unidos. E aí ele fica conjecturando sobre o que aconteceu nesse jantar, porque nunca foi redigido o que aconteceu nesse jantar. Eles só jantaram e saíram de lá resolvidos. Então, tipo, ele não quis fazer um The Rumor It Happens, ele botou as coisas ali. E foi um final, acho que ótimo, porque assim, eu sei que muita gente vai reclamar que mas eles não mostraram eles colocando o sarcófago. Mas é que não explicaram o que aconteceu com os mineiros e tal. E nem mostraram a família do Legazov, né? Ele tinha mulher e filha. Mas eu entendo as escolhas narrativas que ele fez, porque cada episódio é distinto entre si na forma narrativa, no tipo de coisa que eles estão contando e no intuito que eles têm pra mostrar em cada episódio.
Então, por exemplo, o primeiro é uma encenação em tempo real daquilo que aconteceu, é o drama puro e bruto daquilo que aconteceu. O segundo é eles começando a tentar enfrentar aquilo, tentando conjecturar em cima disso, entender o que está acontecendo e tentar resolver de alguma forma. O terceiro é eles tentando criar medidas para que aquela radiação pare de se espalhar. O quarto, a gente vê eles fazendo a limpeza final e o aftermath de tudo isso, né? O final de tudo isso, como é que a zona como é que é o nome que eles chamam? A zona de limitação ali, a zona limítrofe que eles fizeram, o que eles tiveram que fazer nessa zona limítrofe. Aí a gente tem... Eles vão expandindo cada vez mais. Começa com Chernobyl, começa com o reator explodindo, aí a gente vê os outros reatores, aí a gente vê a cidade, aí a gente vê todo o limite, e até a gente chegar na parte em que tá tendo o julgamento para que eles possam colocar a culpa em alguém que não seja o governo. Exatamente. E aí nesse último também a gente tem também a questão de como a gente vai fazer para que isso não aconteça no resto da União Soviética, né? Então aí é União Soviética completa. E eles fazem essa apresentação explicando que é a grafite que fudeu tudo, porque e é até interessante de ver que o próprio Dyatlov, que foi culpado por tudo que aconteceu, mas ele ainda achou que ele poderia remediar de última hora apertando aquele botão e dando shutdown e crendo que aquilo estava funcionando, e por uma questão de baratear custos. Baratear custos, esse é o grande problema de tudo o que aconteceu, porque eles queriam baratear custos e eles fuderam tudo. E aí, então tu vê assim, tipo, até ele fica tipo... né? Porque, tipo, caralho, meu... Sim, ele não acredita que o reator explodiu. Ele não consegue entender, ele não consegue entender, né? Não, ele era que nem, tipo, o criador do Titanic. Pra ele tava tudo de boas, não ia acontecer nada. Era infalível. Eles tinham criado uma máquina infalível. Porque além do governo... esconder os seus próprios erros, ele disseminava como se ele fosse infalível. Então as pessoas acreditavam que ele era infalível. E as pessoas não queriam errar, principalmente ele, que daí no começo do episódio a gente viu que tinha alguma possibilidade dele ser promovido no começo, né? Então ele não queria estar errado. E os paralelos também a gente pode aplicar perfeitamente agora na nossa realidade atual, dessa questão assim mesmo das mentiras e das notícias falsas que a gente encontra todo dia, das coisas que os governos tentam nos informar e continuam mentindo pro seu povo atualmente, e descaradamente, mesmo quando fatos são apresentados, eles desmentem. Então, tipo, é muito forte essa mensagem, e é muito mais impactante se a gente só para comparar levemente com o que está acontecendo agora. Eles estão fazendo... De leve. Os governantes estão fazendo um gaslighting a nível de país. Eles estão descreditando quem está apresentando os fatos e fazendo o povo acreditar que o que eles acham que é verdade é mentira. E é tudo que está acontecendo isso. Tipo, por que hoje a gente tem novamente as pessoas acreditando em terra plana, as pessoas não querendo usar vacinas, essas pessoas... Porque elas simplesmente não conseguem... Elas se negam a ver os fatos. Sabe, são verdades científicas, os cientistas estão lá buscando a verdade, que as pessoas não querem ouvir, como ele diz, né? Tipo, o cientista está sempre buscando a verdade, mas poucos querem realmente saber a verdade. Então, e as pessoas não querem aceitar, elas querem viver na própria verdade, querem viver nas próprias mentiras. E o custo das mentiras é muito alto. O custo das mentiras é uma epidemia terrível, que pode acontecer por causa de uma vacina, a volta do sarampo, doenças antigas que não existiam mais que estão voltando, ou a própria... o fato, por exemplo, mas a Terra plana não está afetando ninguém. Não tá, porque tu começa a questionar fatos que são comprovados, que são fatos reais, que são coisas verdadeiras, então nada mais é verdade. Então tudo é mentira. Tu pode contestar tudo baseado no foda-se, eu acho que não é e ponto. E aí, nesse momento, tu cria um ambiente perigoso pra ciência. E sem ciência, a gente, toma no cu pra sempre. Porque daí, quando fatos se tornam bolhas de sabão, que qualquer um pode estourar, porque foda-se, eu não acredito nisso. Sim. É um perigo enorme da gente voltar pra barbárie. Mas, enfim, a série foi maravilhosa, eu gostei muito, eu acho que fez a gente pensar muito. Meu Deus do céu, cara, que coisa boa pensar e discutir. Uma coisa que eu quero deixar que a gente queria falar no último episódio, a gente acabou não falando, e que eu achei bem legal, foi que nas questões da acuidade histórica da série também. E uma das coisas mais interessantes foi o Mike Holub, que é um dos nossos
membros do grupo do Facebook, inscrito no canal, tava contando sobre a história no começo do 4º episódio, onde mostra uma senhora tirando leite da vaquinha e tal, e sendo obrigada a sair de lá e contando de tudo que ela passou, e ele disse que era praticamente a avó dele ali, que passou pelas mesmas coisas, viu aquelas coisas e vivia numa situação muito parecida. E ele disse assim, tipo, era muito difícil às vezes a gente conseguir comida lá, às vezes tinha que fazer fila. Então é legal ver uma história tão próxima temporalmente da gente, mas que a gente conhece tem tão pouca informação sobre, né? É verdade, é tão próxima temporalmente, mas é tão alienígena pra gente. Exatamente. E eu acho que foi uma recriação maravilhosa, por parte, assim, uma recriação histórica muito bem feita da parte deles, uma questão técnica muito bem feita, com muito respeito a todo mundo que morreu em Chernobyl e que trabalhou em Chernobyl e que fez tudo aquilo. Dá pra ver que eles tiveram muito cuidado. Recomendo novamente o podcast, se vocês não ouviram ainda o podcast do criador da série. É algo bem esclarecedor sobre como foi produzido. E mais interessante, para quem gosta de entender sobre roteiro, estrutura narrativa e como construir uma história, esse podcast também é uma maravilha sobre storytelling. Porque tu começa a ver assim, as decisões que ele teve, de que forma ele simplificou algumas histórias para poder tornar a narrativa mais sólida e mais fluida também. E como e as coisas que ele optou para que se tornasse, para que a gente tivesse uma experiência diferente em cada episódio. Eu sei que muita gente não gostou de alguns episódios mais recentes, porque não era tão... mas eu queria ver exatamente o que aconteceu ponto por ponto, mas esse não era, acho que, o objetivo da série, né? Não. O objetivo da série era chegar nesse julgamento e a gente ficar puto da cara por causa de tudo que eles fizeram, porque eles levaram tanto tempo pra tomar alguma decisão, pra fazer alguma coisa em relação a todos esses outros reatores que estavam lá. E eles não fizeram na hora, porque eles ainda estavam se enganando, que eles não tinham errado de nada, que a culpa era do Dyatlov, do Fomin e do outro, que eu nunca lembro o nome, porque o nome dele é mais complicado que Dyatlov e Fomin. Kaplov é o nome Kaplov. dele. E aparentemente a gente não pode fazer review se a gente não sabe o nome das pessoas. Então é melhor eu nem tentar falar. E é legal também ver também, obviamente, o que a gente mais espera nesse tipo de série é saber o que aconteceu com as pessoas depois, né? E ver, por exemplo, que o Jack Love sobreviveu mais 10 anos ainda depois de tudo aquilo. 9 anos, basicamente, né? Porque foi em 86 e tava ainda provavelmente Não, acho que não tinha mais campos de trabalho forçado, né? Porque já tinha acabado a União Soviética, né? Pois é. Então provavelmente já não tinha mais. Mas o cara sobreviveu ainda depois de ser exposto a tanta radiação. E a história dele já era com radiação, porque ele serviu num submarino russo e que passou por um vazamento nuclear e ele tomou aquela rajada de radiação e ele sobreviveu. Então, tipo, e o filho dele morreu um tempo depois de leucemia. Ele disse até que não queria contar essa história, mas ele achou que ia desviar muito do que estava acontecendo na série. Decidiu não contar, porque fazia a literação dele ter resistido à radiação e o filho dele ter morrido de leucemia. E agora ele trabalha numa planta nuclear e causa esse maior problema, né? Então, tipo, ele não teve uma vida muito boa, esse cara. Mas sobreviveu a tudo isso ainda. E vê, assim, que, tipo, até hoje o lugar é inabitável. E por os próximos 800 anos, provavelmente, toda aquela área vai ser inabitável. Né? Não se sabe quando aquilo vai acabar. Muito doido. Pensa que daqui a 800 anos nem vai existir mais civilização humana, vai existir focos de civilização humana. E aí imagina as pessoas chegando lá e vão dizer, essa aqui é área é amaldiçoada, não dá pra entrar. Tipo, por quê? Porque é amaldiçoada. E ninguém vai saber por quê. Porque a civilização humana foi pro saco. História. Exatamente. Porque mataram o Corvo de Três Olhos. E a gente esqueceu a nossa história. O Corvo de Três Olhos sendo a internet. Que reina suprema até hoje. Mas, enfim, pra mim, a melhor série do ano até o momento. Até o momento, porque não estreou Legion ainda. Vamos ver se vai ser boa, né? Vamos ver, tenho fé. Mas Chernobyl, com 5 episódios, fez aquilo que séries com 20 episódios não conseguiram fazer. Vendo o trailer, eu achei que ia ser bom. Mas eu não achei que ia ser tão bom. Também não achei que ia ser tão bom. Eu não achei que ia me impactar da maneira como me impactou desde o primeiro episódio. E esse episódio foi mais fácil de assistir, porque não teve tanta desgraceira. Mas o episódio passado foi extremamente difícil. Pelo menos a gente descobriu que a Ludmilla ficou feliz, viveu, teve outro filho, mora em Kiev, sabe? Tá viva, tá bem.
Sabe? Pelo menos isso pra deixar o Com nosso algumas coração coisas. um pouquinho mais feliz. Bittersweet, né? Agridoce. Esse é o final agridoce de verdade. Mas... E o próprio coitado do Legazov se fudeu porque, né? Ele entregou a decidiu própria falar vida. A personagem da Emily Watson, que eu também nunca lembro o nome, disse pra ele que se era... quando eles estavam conversando sobre a vida dele ele não ter dado a vida dele de maneira suficiente, ela disse que não, e ele dando a vida dele de maneira suficiente pra fazer isso vir à tona. E aquela coisa, né, tipo, que eu acho que também é o foco da série, desde a primeira fala dele na série até o momento, que é: um dia tu pode tentar esconder, mas um dia a mentira vai ser revelada. Sabe, por mais que os governos tentem mentir, uma hora a coisa vai espirrar. Uma hora vai ter um Snowden. Uma hora vai ter um Snowden, uma hora vai ter uma pessoa que vai ser corajosa o suficiente pra botar a vida dela em risco e fuder a vida dela, mas ela vai falar o que tá acontecendo, e nesse momento a gente vai saber a verdade. Os verdadeiros culpados vão pagar? Não sei, mas a gente vai saber, e talvez algumas atitudes vão ser evitadas para que isso não aconteça, ou vão ser criadas para que não aconteça novamente. Infelizmente, a gente vai continuar vivendo esse tipo de história e continuar revivendo Chernobyl eternamente, porque essa é a filha da puta da natureza humana da nossa sociedade. E porque esse é um exemplo que a gente não pode esquecer, né? Essa é uma ferida, né? É uma coisa que a gente não pode esquecer que aconteceu, que é uma coisa que a Europa faz muito. A Europa não esquece as coisas que ela... Não deixa o povo esquecer das cagadas que eles fizeram. Tudo bem que na época a União Soviética queria botar tudo pra debaixo do tapete, mas eles não são mais União Soviética, agora os países são independentes. É que nem o genocídio do nazismo, que tipo, ninguém na Alemanha pode esquecer que aquilo aconteceu, porque eles não deixam eles esquecerem que aquilo aconteceu. Exatamente. Porque eles não querem que aquilo se repita. E o único jeito daquilo não se repetir é de lembrar constantemente as pessoas da barbárie que esquecer leva. Que daí se repete, vai só se repetindo. Sim, porque a história se repete. A gente já ouviu isso em tantos filmes, em tantas séries, que chega a ser clichê, mas é verdade. A história se repete, Quando a gente tem que se ela colocar em xeque, porque senão a gente vai repetir os mesmos erros do passado. E a gente tá vendo isso acontecer com a gente nesse momento. Com todo mundo, novamente. A gente tá vendo as pessoas à nossa volta negarem a existência de barbáries que aconteceram na nossa história, que a gente sabe que aconteceram. Por isso que agora, por exemplo, o YouTube vai começar a deletar canais que dizem que o Holocausto não aconteceu, porque é uma coisa tão ridícula de não dizer que aconteceu, que só traz... não traz nenhum benefício pra nossa existência. Claro que não. Só traz malefícios. E fingir que o nosso passado não existiu, não traz nenhum benefício pro nosso futuro. E excelente, então. Eu acho que é isso. Só por essas discussões que ela faz a gente ter, eu acho que é uma série maravilhosa. Com certeza. E, bom, enfim, vamos ver como é que vai se sair aí nas premiações. Eu acho que ela não entra nesse M, né? Ai, sabe que eu, tipo... A minissérie, normalmente, eles premiam as melhores. Vai se ferrar as premiações, sabe? Eu quero ver, eu tô curioso mesmo, porque ela não é só uma série boa que meia dúzia de gente tá vendo, ela é uma série boa que as pessoas estão assistindo. E isso é legal, sabe? Tipo, é uma série ótima que na verdade as pessoas estão assistindo e tá ganhando popularidade. Tanto é que até o turismo em Chernobyl aumentou agora. Sim, o criador teve que dizer que não vai ter segunda temporada. Como se não fosse, tipo... Claro que não ia ter uma segunda temporada. Como é que vai ter uma segunda temporada? Como é que vai ser a segunda temporada aí? Mostra aí o resto agora. Ele podia fazer uma série agora sobre Fukushima, né? Não ia ser tão impactante. Ou sobre Hiroshima, Nagasaki. Mas é que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, mas daí ele começa a fazer uma série antológica sobre desastres nucleares. Pra ver se a gente se liga de parar. Ele podia fazer uma série sobre Snowden. É mais ou menos a mesma temática. Que na verdade a temática não é o Holocausto, não é a questão nuclear. Eu não quero que ele se sinta pressionado. Não se sinta pressionado. Faça o que você achar que você deve fazer. Só não faça Super-Herói Filme 2. Top 10 histórias de redenção. O cara foi de Todo Mundo em Pânico e Super-Herói Filme pra Chernobyl. Olha isso, rapaz. Que evolução na vida, hein? Que talento perdido. E as pessoas, né, não acreditam que isso pode acontecer, que as pessoas podem evoluir, mas não, as pessoas evoluem. As pessoas evoluem. Vamos lá. Então. Menos o D&D.
Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do último episódio da minissérie Chernobyl e um pouquinho da nossa review sobre a temporada também. Não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou dessa minissérie, se você gostou, quais são as partes que você mais gostou, quais discussões que ele te trouxe, no que ele te fez pensar, filosofar sobre a vida, o universo e tudo mais. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito, aciona o sininho para ser notificado dos nossos vídeos e nos segue lá nas redes sociais. Nós temos página do Face, grupo fechado no Face, ambos temos Instagram e Twitter e tem Instagram e Twitter do canal. Então a gente tá enchendo o saco de vocês em todas as redes sociais, tá bom? Até a próxima!